Se você já investe ou quer aprender a investir em fundos imobiliários, antes de qualquer coisa você precisa assistir esse vídeo para descobrir quais fundos você não deve investir. E se você quer saber quais são esses fundos, antes eu vou pedir só para que deixe o botão do like aqui embaixo e se inscreva no canal. Toda semana eu solto vídeos sobre economia e investimentos e você fica super antenado. Eu sou o Thiago Bronzatti e muito bem-vindo ao meu canal de investimentos. Eu vou dar 5 dicas para vocês estudarem antes de investir em um fundo imobiliário. E para quem ficar até o final, vai ter um bônus aqui mostrando alguns fundos imobiliários que eu não investiria de forma alguma e que acredito que vocês vão optar por não investir também. O primeiro, analisar apenas os dividendos. Vocês vão ver que ao longo da trajetória de vocês como investidor de fundos imobiliários, vão aparecer opções que pagam 5, 6% ao mês. Isso daria mais de 60% ao ano, 70%. O que não é realidade para 99% dos fundos imobiliários saudáveis na Bolsa de Valores. O segundo ponto, fundos imobiliários monoativos. O que significa isso? São aqueles fundos que têm apenas um prédio lá dentro, ou um shopping center, ou uma laje corporativa, qualquer coisa que seja apenas um. E por que apenas um, Thiago? E por que não investir em fundos com apenas um ativo no fundo, Thiago? Imagina que você tem um imóvel, e esse imóvel esteja localizado na Grande São Paulo. E aí está ali na metrópole, na capital, e aquela rua seja interditada por algum motivo e o inquilino saia de lá. Aquela rua foi interditada porque teve um desvio, porque resolveram fazer um elevado, porque tem um projeto de metrô ali, e você não vai conseguir alugar para outro inquilino. Por quê? Porque aquela rua, aquela região se desvalorizou. E aí você não tem uma diversificação dentro do portfólio com que faça mitigação da sua carteira, com que evite que caia muito. Vamos para a terceira dica. Monoinquilinos. O que são os monoinquilinos? São os fundos imobiliários que têm apenas um inquilino. Por mais que esse fundo tenha 5, 10, 15, 20 ativos lá, seja barracões, shoppings, se for apenas um cliente e acontecer uma briga lá, um dia ele acordou de mau humor, fale, não quero mais você. Por mais que você vai ficar com 60 ativos lá, que seja dentro, 60 prédios dentro desse seu fundo imobiliário, sem conseguir locar para alguém, sem conseguir diversificar. Então, por mais que tenha muitos prédios, você está concentrado em um cliente só. Então, você precisa ter vários clientes e vários prédios no seu fundo imobiliário. A quarta dica para vocês, liquidez. Existem muitos fundos imobiliários que não têm liquidez. Thiago, o que é liquidez? Simplesmente compra e venda. Alguns fundos imobiliários da Bolsa de Valores, você tem 10, 15 negociações ao dia, o que significa que é nada, praticamente nada. Se você precisar vender o valor, ou você acaba tendo que vender muito barato, ou mesmo não conseguindo vender. A quinta dica para vocês, histórico. Muitos fundos aparecem na Bolsa de Valores pagando altos dividendos, diversificado, porém ele não tem histórico, você não sabe se aquele gestor vai fazer uma boa alocação do seu dinheiro. Então existem muitas opções que têm mais de 3, 5 anos que eu prefiro investir, a não ser que seja um novo fundo de uma gestora que eu já invisto há muitos anos. Além dessas 5 dicas que eu dei para vocês, existem outros pontos que o mercado analisa, como pagamento do gestor, se está com muita taxa, se tem muito bônus. Mas eu não ligo muito para isso, porque as melhores empresas têm os funcionários mais bem pagos. Ou você acha que o funcionário da Apple ganha pouco? E isso se reflete como um todo no mercado. Você consegue atrair os melhores profissionais com os melhores salários, melhores bônus. Eu prefiro olhar para o PVP. Eu já falei em outros vídeos para vocês, vou deixar aqui embaixo na descrição. Assiste depois quando acabar esse vídeo. Mas o interessante é sempre comprar com PVP próximo de 1, pouca coisa acima, ou, se possível, sempre abaixo de 1. Por quê? Porque isso significa que o seu fundo imobiliário irá se valorizar. E para quem ficou até aqui, vai o bônus para vocês agora. Eu vou mostrar 3 ativos
que eu não investiria nos fundos imobiliários. E o primeiro deles eu tenho aqui com vocês. Eu estou projetando minha tela aqui como vocês podem ver. E o primeiro é o XPC M11. Este fundo imobiliário é um monoativo e um monoinquilino. Vou descer um pouquinho aqui para vocês verem. E tá aqui. Ele estava situado na região de Macaé. Era um prédio locado apenas para Petrobras. Ela resolveu sair por questões não de má gestão, mas por questões dos executivos da empresa, que acharam melhor seguir por uma linha que dava mais dinheiro, e simplesmente está vazio, não conseguimos locar. Como é uma região, um polo não muito industrial, fica muito difícil alugar um prédio inteiro para alguma outra empresa desse porte da Petrobras. E aí mostrando aqui para vocês, ela era uma ótima pagadora de dividendos. Então aquele ponto que eu falei para vocês, analisem só o dividendo, ó, vocês podem se ferrar. Então tá aqui, ó. Então desde março de 2021, a cota vem pagando pouquíssimo. Quando a Petrobras anunciou que sairia, o preço da cota já caiu 50%. E aí, Thiago, quando é o momento de vender um fundo imobiliário? Se você acabou entrando numa cagada dessa e você se deu conta que está numa emboscada, é melhor vender no momento antes que você perca mais dinheiro. Ok, pessoal? Então, infelizmente, não tem outro meio. Não fique esperando porque pode levar 2, 3, 4, 5 anos para se recuperar. E vocês podem investir em algo melhor e aprender com o erro de vocês e seguir a vida. O segundo exemplo que eu trago para vocês aqui é o FAMB11. Como vocês podem ver, ele tem um B no final. Então, ele é FAMB11B. O B significa que ele tem baixa liquidez. Como vocês podem ver aqui, ó, liquidez diária. 13 negociações. Então, pode ser que 13 pessoas ou uma pessoa negociou 13 cotas. É muito pouca liquidez. Olha o PVP dele como está baixo. E aí você vai investir, só que ele está tão baixo assim. Ele é um monoativo, um monoinquilino. Ele está situado no centro do Rio de Janeiro, uma região um pouco perigosa. Então fica muito difícil você conseguir locar esse prédio depois. E o terceiro bônus para vocês é um monoativo aqui, com um monoinquilino também. Então, apesar dele ter uma liquidez alta, como vocês podem ver, paga um dividend yield bom, tá com um PVP abaixo de 1, foge a todas as regrinhas que nós falamos aqui. Ou seja, eu não investiria, analisem bem. Vocês podem vender bons fundos imobiliários que estão na carteira de vocês também. Quando você compra um fundo imobiliário que ele está ali com um PVP abaixo de 1 e aí ele vai se valorizar 10, 15, 30% na sua carteira e vocês encontram um outro fundo imobiliário que paga um dividend yield igual, um pouco menor ou ainda maior, mas o seu PVP está bem abaixo, significa que você vai ter a sua valorização da cota maior ainda do que você já tem. Então, às vezes compensa fazer esse trade aí de compra e venda. Meus investidores, fico muito feliz de fazer vídeo aqui para vocês, de poder estar batendo um papo, de poder estar compartilhando conhecimento e espero que vocês estejam aprendendo comigo. Então, se vocês têm alguma dúvida, investe em algum desses fundos ou tem alguma dica, escreve nos comentários aqui embaixo para mim. Vocês podem me encontrar lá no Instagram como Thiago Bronzatti ou em todas as redes sociais. Clica no sininho das notificações, toda semana eu solto vídeos no canal atualizando vocês das melhores oportunidades, falando sobre economia e você fica por dentro dos melhores investimentos. Eu sou o Thiago Bronzatti, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Valeu, meus investidores, obrigado, um abraço, até a próxima e bons investimentos.